Ele disse que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Corte, por que vamos deixar aí ocupando a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela, adubarei, talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, aí sim a gente corta. Nessa série Revolução em Parábolas, nós já falamos sobre tipos de solo, nós já falamos sobre semeadores, nós já falamos sobre sementes, nós falamos a respeito inclusive do fermento que vai levedando toda a massa, nós já falamos inclusive sobre árvores que dão frutos, árvores que abrigam outras nações, outros povos, que deixam com que as aves façam os seus ninhos nessa grande árvore que vira, o pé de mostarda. Mas a gente ainda não falou a respeito de árvores que não dão frutos. Árvores que são vivas, são verdes, mas árvores que não estão contribuindo com a lei normal da botânica. Elas são estéreis. Logo de cara, algumas coisas já chamam a atenção para nós aqui nessa parábola. Se você viu algumas coisas que Jesus está contando, você viu aí que ele disse que um homem tem uma figueira plantada numa vinha. Isso já traz algumas informações para nós, né? Porque vinha é lugar do quê? De videira. Não é lugar de figueiras. Jesus tem essa forma de lidar com o nosso pensamento. Ele foge do óbvio. A gente está esperando que ele diga alguma coisa, aí Jesus vai lá e ele dá uma desconcertada no nosso mundo. A gente tem uma maneira de pensar e Jesus fala assim, não, peraí. Já há uma quebra da expectativa de uniformidade logo no início dessa parábola já. E quando você vai a segunda coisa que chama a atenção, ele diz assim, o homem foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Nós diríamos, também essa figueira está no lugar errado, né, Jesus? Ela não está no ambiente dela, isso aí não é o solo dela. Bom, não é isso que está dizendo aí, porque o primeiro é o seguinte, solos de videiras, nesse contexto aqui de Jesus, nessa época, são solos bem cuidados, bem tratados, então era de se esperar que sim, essa figueira desse frutos. Ela tem um bom solo em volta dela, ela está num bom ambiente. Videiras valem muito. Plantação, uma vinha ali naquela época vale muito. Então, ao que tudo indica, parece que Jesus está mostrando para nós que há um problema na raiz dessa figueira. Porque é mais ou menos assim que a gente pensa, né? Depois que a gente cuida de uma planta, depois que a gente aduba, molha a planta, espera crescer, passa-se 3 anos e essa planta não faz nada, o que a gente faz? Fala, vamos cortar, vamos substituir isso daí, remove, vamos plantar uma outra coisa, porque a gente precisa dos frutos dela. A gente quer, é isso que se espera. E Jesus está começando a construir um raciocínio aqui a partir dessa parábola. Porque quer ver uma terceira coisa que chama a atenção aí? A gente não sabe se a figueira produziu fruto depois que o homem pediu mais um tempo e começou a adubar e cuidar da terra. A gente não sabe se deu figos ou não, se a figueira foi para frente ou não foi. Jesus, ele termina a história dele assim num suspense, deixa uma tensão no ar, não explica. E isso é bem comum nas parábolas de Jesus. Ele conta a história e ele não explica a história. Ele fala alguma coisa que foge do óbvio, mas ele não explica o que aquilo quer dizer. Ele termina, joga para a galera, fala, e aí? Pega aí. O que vocês entendem a respeito disso daí? Não sabemos o futuro, porque dá vontade de perguntar para Jesus e falar assim, e aí Jesus, você cortou ou não cortou, hein, essa figueira aí, hein? Que eu tô ligado que você gosta de amaldiçoar a figueira por aí, eu já tô sabendo, Jesus. Jesus, ele tinha esse costume de amaldiçoar figueiras por onde ele ia passando, aí ele secava as figueiras, entendeu? Ele ia falando isso para as figueiras, aí secava. Ele tinha esse costume. A gente fala assim, e aí Jesus, você exerceu ou não exerceu o juízo aí na figueira, hein? Porque bem que ela tá merecendo, né, Jesus? 3 anos de investimento aí, tu não faz nada com ela, hein? Tá na hora de exercer um juízozinho aí em cima dessa figueira, hein? Aí com as informações que a gente tem, ou na verdade com a falta de informações, a gente poderia criar assim uma infinidade de pensamentos, teorias, teologias. A gente constrói assim um universo assim de possibilidades através dessa parábola. Aí por isso que eu gosto do que o meu professor me ensinou quando eu estudava teologia. Texto fora de contexto é pretexto. Quando você lê um texto na Bíblia Sagrada fora de contexto, tu começa a inventar, meu amigo.
E você começa a rodar e inventar, e a interpretação é coisa que vem, e a revelação vai virando assim uma bola de neve, meu amigo. Aí por isso que é interessante a gente ir ao contexto, porque para essa parábola que falar ao nosso coração, a gente vai precisar entender. E o contexto começa bem antes dessa parábola aqui da figueira. Num contexto assim, imediato, ali no capítulo 12, quando Jesus ele confronta algumas crenças dominantes da nossa vida. Quais são algumas dessas crenças que nós temos? Alguns pensamentos a respeito de tragédias, alguns pensamentos a respeito de merecimento, de juízo, de pecado. E Jesus começa a confrontar algumas formas que a gente pensa, algumas crenças limitantes religiosas que você e eu, nós carregamos. Porque quando você vai a esse contexto aqui e lê somente a parábola, você fica na expectativa do juízo. Você fala, isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus vindo passar o chicote na gente. Vai vir passar a foice na gente aqui, ó. Isso aqui é Jesus. Agora, quando você vai olhar o contexto todo aqui, você vê que Jesus está falando das nossas raízes. Ele está falando de algo mais profundo. Quer ver? Dá uma olhada aí no capítulo 13 mesmo, onde nós temos, nesse contexto imediato, os seus versículos de 1 a 5. Diz que naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Esse negócio aqui, olha, de misturar o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que eles realizavam, isso aqui é a Bíblia dando uma maquiada, hein, pessoal? Porque isso daqui é exatamente isso que você está pensando aí. O Pilatos, ele aproveitava que a fogueira lá do altar, do que os judeus faziam, seus sacrifícios, estava acesa. Aí ele pegava um pessoal que ele não gostava, que ele não ia muito com a cara, aí ele botava para queimar junto. Aí ele ia lá, enquanto o pessoal estava fazendo sacrifícios, ele pegava o pessoal, bota esse pessoal aí que eu não gosto para queimar junto aí também. Já que eu não gosto desses galileus aí, coloca eles para queimar também. Essa é uma história que a gente não tem muitos fatos a respeito dela. Não tem outros livros, não aparece em outro lugar da Bíblia Sagrada. Mas isso é absolutamente compatível com o comportamento de Pilatos. Você sabe muito bem que ele é o responsável por lavar as mãos diante de Jesus e o entregá-lo à cruz. Esses comportamentos dessa galera de Pilatos, Herodes, que corta a cabeça de João Batista, comportamentos de César, esse pessoal, eles têm fetiche em violência, entendeu? Eles têm um fetiche, assim, por oprimir, por sangue, entendeu? Eles gostam desse tipo de coisa, essa gente. E aí, essa é a primeira tragédia. Aí Jesus responde, porque o pessoal traz para Jesus. Aí ele diz assim, olha, vocês pensam que esses galileus aí que morreram lá na fogueira, né, do altar, eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? É sério que vocês pensam uma coisa dessa? Ele fala, eu digo que não. No entanto, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos vocês também vão morrer, se vocês não se arrependerem. Aí ele diz no versículo 4 assim, olha, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Outro fato, agora esse fato aqui é Jesus trazendo para nós, provavelmente um problema de infraestrutura do Império Romano. Joséfo, que é um historiador antigo, um escritor antigo, do tempo ali quase de Jesus, ele dizia que o Pilatos, ele gostava de fazer esses, como é que chama? Esses aquedutos, né? Aqueles romanos, né? Que tinha aquelas grandes construções. Até pouco tempo atrás, a construção civil matava pra caramba, né? Aí que começou esse negócio da segurança do trabalho e tudo. Você imagina naquela época, 2000 anos atrás. Então Jesus aqui está falando de um problema, de um acidente que aconteceu. Nós não temos fatos disso, foi uma fatalidade. Então Jesus ele conta aqui, e novamente ele diz no versículo 5, eu digo que não. Contudo, se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Duas tragédias são relatadas antes que Jesus conte a sua parábola. Porque a partir daí Jesus então conta a parábola da figueira estéril. Então a primeira tragédia, Pilatos, que ele está sacrificando as pessoas lá nos sacrifícios dos judeus, está lá matando os galileus queimados.
E agora também tem 18 pessoas que morreram nessa fatalidade aqui na queda da Torre de Siloé. Então, a partir desse relato aqui, é que então Jesus começa a confrontar as nossas crenças limitantes religiosas. E quais são essas crenças limitantes religiosas que você e eu nós temos? Que a nossa sociedade tem, que a nossa humanidade tem. É essa fé que acredita que Deus ele pune com tragédia as pessoas que ele não gosta. E que ele abençoa com bênçãos aqueles que ele gosta. Essa ideia aqui, dessa fé que é baseada em comparação, uma autodefesa espiritual, aonde a gente fica dizendo mais ou menos o seguinte: olha, isso aí na sua vida é juízo de Deus, isso que está acontecendo na sua vida. E eu olho para o meu próprio sucesso e eu digo assim, isso aqui é merecimento na minha vida. É porque eu estou em paz com Deus. Eu estou bem com Deus, é por isso que as coisas estão indo bem na minha vida. Eu agora voltei para a igreja, eu agora estou participando das atividades da igreja, então as coisas estão indo bem na minha vida. Eu mereço isso que Deus está fazendo na minha vida. É essa lógica religiosa de obrigações e benefícios. Se eu cumpro as minhas obrigações, a divindade tem que me abençoar. Se eu não cumpro, eu aceito aí levar alguma coisa, mas eu conto com a misericórdia dela. É a lógica religiosa. Se você não está fazendo tudo sozinho, a divindade não está fazendo tudo certo, a divindade vai te amaldiçoar. Essa é a lógica aqui. E aí Jesus inicia a parábola e ele diz que o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Isso já é surpreendente, porque já é uma figueira que está fora do padrão, fora do lugar já está fora do seu ambiente, já é diferente. Aqui Jesus já está acabando com a uniformidade religiosa. Já foi pro ralo, já foi por terra. Essa ideia de que todo mundo tem que se vestir igual, de que não pode cortar cabelo, de que não pode usar short, que não pode, pastor não pode usar short, que mulher não pode usar calça, que isso, que é aquilo, que todo mundo tem que falar crentez, aleluia, glória a Deus, graça e paz, que a gente tem que criar o nosso próprio dialeto, que a gente tem que criar o nosso próprio mundo, a nossa própria academia, a nossa própria escola. A gente vive assim, longe do mundo. Aí Jesus já acabou com isso aqui, já acabou. Uma parábola, Jesus acaba com a maior instituição religiosa que nós temos presentes no nosso país. Uma parábola que ele contou. Vai-se embora pelo tradicionalismo. Vai-se embora. Já foi pelo ralo. A mentalidade religiosa é essa mentalidade que fica dizendo assim, olha, tá vendo? Isso aí tá dando errado na sua vida porque você tá no lugar errado. Você age de maneira errada, você não ora, você não vai para a igreja. Minha mãe tinha isso comigo às vezes. Quando as coisas não estavam dando muito certo, ela falava para mim assim, mas meu filho, você tem que ir para a igreja, você não vai para a igreja, você não ora, você não faz as coisas. Por isso que as coisas dão errado na sua vida. São as nossas crenças. A gente acredita assim, a gente pensa assim. Desde que o mundo é mundo, a gente funciona assim, trabalhando com as divindades. É dessa forma. E aí a crítica de Jesus parte logo a partir daqui. Ele fala assim, ó, o problema não está na figueira não, onde ela está plantada, não é isso não. O problema está na raiz dessa figueira, você não está percebendo? O solo é bom, o ambiente é bom. O problema é que ela não está conseguindo criar as suas raízes. Se a gente fizesse uma rápida conexão lá com a parábola do semeador, lembra que lá tinham 4 solos? Um dos solos lá era um solo superficial, é aquele solo que aceita Jesus, mas ele não consegue criar as suas raízes. Lembra desse solo que nós tínhamos na parábola do semeador? O que é que Jesus disse a respeito desse solo? Quando ele estava explicando a parábola, ele falou assim, olha, essa semente, ela não consegue criar uma vida assim, de profundidade, porque ela não tem raiz em si mesma. Ela acredita em qualquer coisa. Ela fica repetindo o que ela assiste, o que ela vê, ela não tem relacionamento comigo, entendeu? Ela sobrevive de um acesso de domingo às 10 ao meio-dia. É só isso que ela tem na vida dela. Não faz mais nada. Tudo que ela repete é o que papai falou, o que mamãe falou, mas ela mesma não tem a própria raiz. É por isso que vem o vento e aí derruba. É assim. Vem a chuva e aí desmorona tudo, acaba. Ela não consegue criar raiz em si mesma. O problema aqui, segundo Jesus, não é o local onde ela está inserida. O problema é que ela não consegue criar raízes assim profundas ao ponto de gerar frutos. E essa é a mesma raiz do pessoal que chega até Jesus falando sobre as fatalidades que aconteciam na região. Ó, esse negócio de Pilatos aí, ó, tá queimando umas pessoas lá, os galileus, é porque aquele pessoal lá merece, entendeu? Porque senão ele colocava a gente na fogueira.
Essa ideia aí da torre de Siloé, aqueles 18 lá, é porque era a hora deles. É assim, meu irmão. Quando é a hora de Deus, ele puxa. Já ouviu essa história? De que quando o avião cai, é porque o destino, Deus levou todo mundo, aquelas 300 pessoas, está escrito assim na história daquelas pessoas, aí quando elas se juntaram no avião 300, aí Deus fala, ih, agora tem que derrubar, hein? Essa ideia é a mesma mentalidade desse pessoal. Comparação, julgamento, essa falsa sensação de superioridade religiosa e espiritual, onde a gente vai dizendo assim, olha, se eu tô bem é porque eu sou bom, entendeu? Se eu tô mal é porque eu tô em pecado, né? Todo mundo aqui tem alguma coisinha errada aí. Essa é a ideia. Uma vez conversando com um irmão, alguns anos atrás, ele estava me explicando por que a América do Norte, os Estados Unidos, eles são prósperos e por que a África, eles não prosperam. Aí ele estava me explicando que é o seguinte, os Estados Unidos, eles prosperaram porque eles colocaram o cristianismo. Essa aí é a assombração que está falando, sou eu não, hein? Aspas aqui. O camarada aí falou o seguinte, os Estados Unidos, eles prosperam porque eles colocaram o cristianismo como religião predominante. Lá é o maior país, assim, de cristãos, entendeu? Com a maior comunidade cristã do mundo. Sabe por que os nossos irmãos africanos, eles não prosperam? Porque eles têm aquele panteão de divindades lá, aquele bando de coisas demoníacas que eles ficam fazendo. Eles não instituíram o cristianismo como religião principal, entendeu? Eles têm aquelas raízes de matriz africana lá, aí eles ficam invocando mais demônio do que Jesus. É por isso que a América do Norte prospera. E os irmãos africanos, eles não prosperam, eles vivem do jeito que eles vivem. Isso não é evangelho não, pessoal. Isso é religião de aparência, entendeu? Ao invés do camarada ele se aprofundar nas suas raízes, nessa semente que em nós foi implantada por esse semeador que tanto nos ama, coloca a semente com todo carinho, todo cuidado, aduba o solo, cuida da gente, e ao invés da pessoa criar raízes profundas, aí ela fica resolvendo conflito no Oriente Médio com um versículo bíblico, entendeu? Começa a judaizar a vida. Esses dias eu vi um louco que veio aí esses dias, que deu 500 mil lá para o Aldenor Abela. Deve ter levado uns 5 milhões daqui. Porque esse negócio de montar uma religião, falar bem, a gente tira dinheiro de você, meu querido. A gente tira. Tira. Qualquer eventozinho que eu quiser, eu faço, a gente faz uma grana com você. A gente começa assim, judaizar o culto, entendeu? Aí nós colocamos a bandeira de Israel aqui, ó. Fala, vamos orar por Israel. Tem uns aí que eu já vi que tem até candelabro. Tem uns mais loucos ainda que eles bebem a ceia no chifre. Você tem uma ideia. Isso é loucura, pessoal. Isso não é normal, não. Isso não é normal, não. Isso é religião de aparência. E uma religião de aparência pega você assim no pulo, ó, porque você não tem raiz. Isso daí, ó, é raiz que vive na comparação, achando que é superior aos outros, que Deus tem que cumprir com as suas obrigações para você, porque você está sendo fiel no dízimo, porque você está sendo fiel nas suas ofertas, você está sendo fiel na igreja, você está cumprindo as 7 semanas, os 40 dias, você está fazendo lá, levantando às 3 horas da manhã certinho para fazer as suas orações. Isso aí é assim, é raiz de julgamento, é raiz dessa religião, dessa porcaria de meritocracia, essa religião de uma espiritualidade rasa. É por isso que aí Jesus vem, ele vai procurar fruta e ele não acha. Ele fala, não tem fruta aqui não? Fala, não, nós estamos preocupados aqui em resolver o conflito lá de Israel com o Irã. Temos mais o que fazer. Aí Jesus tem esse cuidado, né? Essa forma de lidar com a gente muito paciente, muito compassivo, porque ele vai mostrar pra gente como é que a gente pensa. Fala, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu abrir o olho desse pessoal aí. Aí ele diz assim, aí no seu versículo, ele fala assim, foi procurar fruto nela, né? Mas aí ele não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho, então você corta. Para que a gente vai deixar aí ocupando a terra? Está ocupando espaço. Essa aqui é a lógica humana da produtividade espiritual, é assim que a gente funciona, entendeu? 3 anos, você está aqui na família em Cristo, até agora nada, bicho. Nós vamos remover você. A gente corta você, entendeu? A gente tira você de jogo, que a gente está investindo em você. A gente quer que você produza fruto, entendeu? Aí você não vem aqui, aí a gente fica aqui, ó, dessa forma. Para você ter uma ideia, muitas vezes a espiritualidade ela opera nessa lógica empresarial. Eu sou de um tempo que, por exemplo, quando eu estava na minha formação, e eu já li tudo que você pode imaginar para ver como é que a gente pode fazer a igreja crescer, entendeu? Eu já apelei pro Rick Warren, pro Bill Hybels, eu já fui com uma galera já assim para ver como é que a gente podia criar uma igreja assim de poder, sabe? Todos eles praticamente nós vamos para essa lógica empresarial. Performance, resultado,
todos eles nós chegamos nessa produtividade. É números, são seguidores, planilhas. Você se torna um número. Não é mais quantitativo, qualitativo, é quantitativo. O tempo todo. A gente vive nessa lógica de mercado o tempo todo, inclusive aqui na Família em Cristo, porque esse aqui não é um sermão sobre eles lá, sobre nós aqui. Nós não estamos aqui para ficar falando mal dos outros lá. Nós estamos falando de nós aqui. Porque o Lucas, ele opera nessa forma, nessa lógica de mercado. Você acha que eu não vejo a minha planilha para ver quantas pessoas vieram? Eu sei quem está vindo e quem não está vindo. Eu fico vendo quem está evoluindo, quem não está evoluindo, entendeu? Eu fico vendo assim, bom, quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca, quem ora mais bonito, quem não ora. Entendeu? Quem é mais espiritual, quem é menos espiritual. Eu fico dando uma olhada. O Lucas trabalha nessas suas lógicas de mercado aqui. E enquanto eu estou nas minhas lógicas de produtividade, porque isso diz respeito ao meu mundo, porque eu sou religioso aqui, mas você também tem as suas lógicas. Você também está nas suas. Você está lá perguntando assim, Senhor, e aí, ó? Essa oração aqui, ó, já faz tempo, hein? Tô orando faz tempo e o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo. Faz quanto tempo já que nós estamos falando sobre meu filho, o Senhor não dá jeito no meu filho? O guri lá não tem jeito, dá um jeito nele, Senhor. Eu tô pedindo pro Senhor, ó, essa grana aqui não entra. Ó, que dia que o Senhor aí vai resolver aqui a nossa situação? A gente precisa. E a aprovação do concurso? Que dia que sai? Já passei, já estudei, quando é que o Senhor vai resolver a minha vida? Nós vamos operando nas nossas lógicas de produtividade, de números, de performance. A gente o tempo todo está pensando, bom, pressa, a gente quer pressa. E o nosso próprio mérito, porque se Deus não resolve, você deixa aqui que a gente resolve. Acontece que nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, e ele que está contando essa parábola, ele mesmo, para você ter uma ideia, ele passou 30 anos no seu ministério sem nenhum fruto público. 30 anos no anonimato. Depois dos seus 30 anos é que então ele começa o seu ministério. 3 décadas depois, os próximos 3 anos, surgem os grandes sermões, surgem os grandes seguidores, as grandes multidões, as grandes orações, os grandes milagres. Todo o ministério de Jesus começa a acontecer. Essa parábola aqui é isso, é uma denúncia a essa fé imediatista, sabe? Quantitativa, apressada. Onde você é um número e a gente tem que lotar isso aqui o tempo todo, toda hora, entendeu? Toda hora o poder tem que ser sentido assim, dessa forma. Porque se você não tem, se você não está aqui, não tem poder, entendeu? É assim o tempo inteiro. Só que você lembra da parábola do fermento? A mulher está com o fermento na mão e ela vai trabalhando na massa, invisivelmente, imperceptivelmente, vai crescendo, até que um dia a massa vai estar toda levedada. Lembra da parábola do grão de mostarda semana passada? Pequeno, desprezado, mas já vai germinando, vai crescendo, até que se torna uma árvore. E aí começa a abrigar os outros. Começa a acolher quem não tem descanso, quem não tem lugar para repousar. É assim, mas vai devagar, vai no processo. Demora um pouquinho. O dono da vinha aqui é a lógica do sistema religioso. Não só religioso, mas econômico, social. É essa lógica que opera assim, olha, se está improdutivo, corta, tira, joga fora, não serve. Se você não faz o que eu quero, joga fora, corta, tira. Se você não resolve, deixa aqui que a gente resolve. É por isso que precisa do vinhateiro aqui. Porque aqui o vinhateiro é simbolizado na própria pessoa de Jesus. A pessoa que está cuidando da vinha é o próprio Jesus. É ele que chega e fala assim, dá mais um tempo aí, deixa eu cavar, deixa eu molhar mais a terra, deixa eu revirar esse solo, deixa eu mexer mais um pouquinho nesse coração aí para ver. Deixa eu entender um pouquinho mais. Jesus tem essa capacidade, né, de mexer no solo do nosso coração, de ir revirando coisas assim que às vezes nem a gente percebia que tinha lá dentro. Jesus tem essa capacidade. É por isso que a gente precisa dessa pessoa paciente. Porque no nosso reino de Deus, fruto é igual a pressa mais mérito. No reino de Deus, não. No reino de Deus, fruto é igual a tempo mais graça. A graça é paciente, pessoal. Não significa que ela é passiva. Jesus acabou de dizer aí para nós, olha, vamos cavar, vamos adubar, vamos cuidar dessa terra, dá tempo para ela, dá mais um ano, não significa passividade. O que Jesus está fazendo aqui é convite. Jesus está chamando a gente com insistência, ele está criando um novo caminho de uma proposta. Porque muita gente lê a parábola com os olhos de Jesus assim, como se fosse um agricultor com a foice na mão, sabe? E ele está vindo atrás assim da figueira prontinho para acabar com a figueira. Mas não,
A imagem de Jesus aqui como agricultor é um homem que está com uma enxada na mão. E ele chega com essa enxada aqui, ó, e ele vai preparando o solo, ele revira a terra, aduba a terra, molha, espera o crescimento. Não fica acelerando o processo de crescimento da semente, entendeu? Ele espera. É o tempo da semente, deixa ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai amadurecer. Jesus, ele chega e vai tirando os espinhos, as braquiárias assim que fica em volta, sabe? Jesus tem essa capacidade, irmão e irmã, de acessar assim o subterrâneo da nossa vida, da nossa alma. Aí ele vai lá assim onde o olho humano não consegue enxergar. Aí ele vai tirando assim, ó, vai colocando à tona, sabe? Sabe aquilo que o mundo despreza? Que as pessoas não olham para a sua vida? Jesus tem a capacidade de ver isso daí. Ele acessa essas áreas subterrâneas da nossa vida. Essa parábola está falando justamente sobre isso. Do cuidado, da paciência de Deus em lidar com as nossas crenças limitantes. A paciência, o cuidado que Ele tem de lidar com essa nossa vida onde a gente vive se comparando o tempo inteiro, julgando superior aos outros o tempo inteiro, com essa nossa falsa sensação de superioridade espiritual, onde nós somos os religiosos, nós somos os filhos de Deus, então nós merecemos mais do que outras pessoas. Nós somos mais abençoados porque coisas ruins não acontecem na nossa vida, entendeu? Aqueles outros lá que sofrem, eles são mais amaldiçoados, sofrem o juízo de Deus, e Deus pacientemente, cuidadosamente, Ele vai falando assim, não é não, deixa eu mostrar para você aí dentro do seu coração. Todos nós, irmãos, todos nós somos essas pessoas aqui que nós somos plantadas num solo bom, nós estamos num solo bom, nós temos tempo, nós temos recursos, nós temos estrutura, mas muitas vezes a gente não gera fruto. E eu não estou falando de você gerar fruto para a família em Cristo, entendeu? Eu estou falando de gerar fruto de reino de Deus. E o reino de Deus não está só aqui. Está na sua casa, está no seu trabalho, está na sua vida, entendeu? Quantos de nós temos tempo, temos recursos? Hoje a gente vive, comparado aos nossos antepassados, a gente está vivendo muito bem, muito bem. Nós estamos numa terra excelente para se viver, pessoal. Excelente. Mas quantos de nós não conseguimos gerar fruto? A figueira aqui nessa parábola não é apenas Israel. É você, sou eu, somos nós, é a igreja de Deus aqui que está acontecendo. A figueira aqui é o Zaqueu. Lembra do Zaqueu? Um sujeito completamente deformado pela ganância. Ele ia explorando o próprio povo, arrancando impostos do pessoal, sabe? Explorando, até um dia que ele teve um encontro com Jesus. Assim. Ele falou, não posso. Que isso que eu estou fazendo com a minha vida? Não é possível, não é possível. Eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente tem esse pensamento deformado pela ganância também, né? A gente fala assim, esse país é corrupto mesmo? Então também vou fazer tudo errado também. Tá todo mundo fazendo errado, por que eu vou fazer o certo? Até que um dia a gente precisa se encontrar com Jesus. A gente cair em si e falar, não, eu estou lesando o meu povo, eu estou lesando a minha família, eu estou levando as pessoas. Eu estou lesando as pessoas. Não posso fazer isso. É a consciência do Zaqueu após o encontro com Jesus. A figueira aqui nessa parábola é Pedro. É Pedro. Pedro era assim, boca aberta, emocionalmente instável, não sabia falar direito, era um brucutu, era um ogro. Mas depois ele foi mudando. Foi mudando. Jesus foi tocando a vida dele cada vez mais na profundidade, nas raízes do apóstolo Pedro, até assim aquele estopim de quando ele traz Jesus, ele cai em si, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? E aí, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Sabe, Jesus tem essa capacidade de fazendo isso dentro de nós. A figueira aqui nessa parábola é a mulher samaritana. Uma mulher que é excluída socialmente, espiritualmente, emocionalmente, está indo para o 6º casamento já, a vida completamente abalada. É isso aí. Essa é a figueira. E Jesus dá a essas pessoas que ele vai encontrando pelo seu caminho tempo e graça. Porque aí ele sabe que no tempo certo, cada uma dessas pessoas aí vai florescer. Cada uma dessas pessoas vai começar a dar os seus frutos. Jesus tem essa capacidade. Ele vai fazendo isso. Ele dá tempo, ele dá graça para que você possa florescer. Ele é paciente com você. Ele espera a sua ação. Ele espera você querer. Ele está esperando.
Jesus é essa pessoa que tem essa capacidade de ir no solo do nosso coração e ir retirando, revirando a sujeira, arrancando os nossos espinhos, tocando nas nossas feridas, sabe? Porque é tão difícil tocar nas nossas feridas, irmão, é tão difícil, é muito difícil. A grande maioria de nós vive relacionamentos superficiais porque dói. A hora que pessoas tocam nas nossas feridas, a hora que elas chegam no nosso coração, isso machuca demais, fere, sangra às vezes, sabe? Quando a gente enxerga a nossa realidade do tipo de gente que a gente é, e isso é só Jesus que tem essa capacidade de mostrar para nós. E aí ele chega lá, e ele vai retirando do nosso coração todo o nosso medo, nossa culpa, a nossa ganância. Jesus vai retirando a nossa ansiedade, ele vai te retirando as nossas vaidades. Jesus é esse, ele tem essa capacidade. Ele entra no solo do coração humano e aí ele vai revirando a nossa consciência, a consciência que a gente tem de condenação, ele vai implantando uma nova consciência, uma consciência de restauração, porque é para isso que ele veio. Ele não veio julgar, ele veio salvar o mundo. Essa é a ideia de Jesus. Essa é a ideia desse homem que está cuidando da vinha. Ele fala assim, dá mais um tempo, deixa eu cuidar, deixa eu trabalhar na vida dessa pessoa, deixa eu adubar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Por isso que aí, quando você vê, olha, essas pessoas estão indo até Jesus, e aí elas estão falando das tragédias, das fatalidades que estão acontecendo ali na região delas, a Torre de Siloé, o Pilatos que está fazendo o que está fazendo. Aí Jesus responde para elas assim, início do seu capítulo 13 aí, olha aí. Versículo 2, vocês pensam que as pessoas sofrem, que elas morrem porque elas são mais pecadoras do que as outras? Espera aí, pessoal, que tipo de pensamento é esse? Que tipo de pensamento é esse que fica pensando que as pessoas têm que morrer, elas têm que sofrer porque você subjuga as pessoas mais pecadoras do que você? Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de pensamento é esse que eu tenho que ficar exercendo juízo nas pessoas conforme o seu próprio entendimento, conforme a sua mente? Que é isso? Aí ele diz assim, olha, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. E ele repete, se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. O que Jesus está dizendo aqui para nós, olha, o assunto não é a Torre de Siloé. O assunto aqui não é o Pilatos, o assunto aqui é você. Eu estou falando sobre você. Não é para você ficar resolvendo os conflitos do mundo. Não é para você ficar resolvendo o problema das outras pessoas. Não, o problema é você. Às vezes algumas pessoas eu termino de pregar e assim já teve alguns irmãos queridos, ele fala assim, olha, eu gostaria muito que você pregasse esse sermão aqui para uma tal pessoa. Eu falava, não, o que eu estou falando é com você. Eu vou pregar para outra pessoa? Não, é para nós. Jesus está falando, não, é para a família em Cristo, é para o Lucas. Para de querer resolver conflito no mundo. Você tem os próprios seus, deixa que eu resolva o mundo. Você cuida da sua casa, cuida do seu ambiente. Eu estou falando sobre arrependimento, preste atenção. A minha mensagem sempre foi arrependimento, sempre foi. A primeira palavra que saiu da minha boca praticamente no meu ministério público é arrependam-se. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Qual parte vocês não entenderam que eu estou falando sobre arrependimento? E arrependimento na Bíblia Sagrada não é ficar chorando no culto, não é sentir remorso pela vida, pelas coisas que você pratica. Não é isso que é na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, arrependimento é mudança de direção, é expansão de consciência, é mudar a mentalidade, entendeu? É se observar assim na sua situação e falar, não, eu preciso mudar. E você vira 180 graus assim, ó, e vai para outra direção. Você estava indo para a sua direção, para o que você pensa. Aí Deus fala assim, arrependa-se. Aí você se arrepende, aí você vira a direção e vai para o reino de Deus. Porque os frutos de reino de Deus são diferentes do fruto do nosso reino. A nossa forma de pensar é praticamente contrária à vontade de Deus o tempo inteiro. É assim. Isso é arrependimento. É expandir a nossa mente, é transformar-se pela renovação da nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que significa. Existe uma técnica na agricultura que é chamada transplante de árvore madura. O nome já é sugestivo, né? Você já entendeu o que é? É transplantar transportar uma árvore de um lugar para outro. Então você vai tirar essa árvore daqui e aí você vai plantá-la novamente aqui. Qual é a grande dificuldade nesse processo? As raízes. As raízes. Porque se você tira de lá, não respeitando a raiz dessa árvore aqui,
se ela não for removida com cuidado e ela vai ser, não for replantada com profundidade aqui, é bem certo que essa árvore aqui vai morrer, viu? Ainda que o solo seja fértil, ainda que o solo seja bom, se você não tiver cuidado com as raízes, essa árvore aqui morre, mesmo que esteja sob solo bom. E todos nós, meu querido, em um aspecto, nós somos árvores que foram transplantadas pela vida. Porque a gente muda de igreja, a gente muda de parceiro, de parceira, né? A gente troca marido, a gente troca mulher, a gente troca de trabalho, a gente troca de ambiente, a gente troca de cidade, a gente troca de relacionamentos, a gente troca os nossos amigos. A única coisa que a gente não muda na nossa vida são as nossas raízes. É a nossa maneira de pensar. Isso é muito difícil. Alguns anos atrás, eu vi uma pesquisa que revelou assim, um dado que é um tanto quanto alarmante, que a cada 10 pessoas que recebem um diagnóstico de doença terminal, cada 10. E doença terminal, né, nós estamos falando assim, o médico para na sua frente e ele fala assim, ou você muda ou você vai morrer. Ou você cria novos hábitos. Ou você começa a pensar, muda essa sua forma de ver. Ou você morre. Você é mais 1 ano, mais 2 anos. A cada 10 que recebe um diagnóstico assim, sabe quantas mudam? Uma pessoa. Com um médico na sua frente dizendo assim, ou você muda ou você morre. Uma pessoa muda. Isso mostra o quão relutante a mudanças nós somos, sabe? A gente gosta de esticar o elástico assim, até as últimas consequências. A gente vai esticando. Não, mas só mais um pouquinho assim, ó, só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Parece que tem gente que tem prazer, assim, de ver os elásticos estourando bem na cara, assim, sabe? A gente é muito relutante a que toque nas nossas feridas, que mude, assim, o nosso interior, que entre dentro do nosso coração, que invada a nossa vida. A gente não gosta de gente que fala assim, você tá errado, entendeu? Você tem que mudar. Ou você muda, ou você morre. Ou você se arrepende, ou vocês também vão morrer. Ou vocês mudam essa forma de pensar de vocês, ou vocês também morrem. É por isso que a gente morre, pessoal. Eu lembro de uma vez que fui almoçar com um irmão, há um tempo atrás, alguns anos atrás, e eu estava sentado com o irmão, ele me convidou para almoçar e a gente conversava muito, ele me contando as histórias e tudo, e ele tirou aquele dia para reclamar da ex-mulher. Que o problema era a ex-mulher dele, que ele tinha acabado o casamento. Você sabe como é que acaba um casamento, né? Um homem, quando ele acaba um casamento, né? Você sabe o que ele faz, né? Pois é, ele tinha traído a mulher e a culpa era da mulher. A culpa era da mulher porque não transava com ele. E aí ele não tinha o que fazer, né? Porque ele é homem, tá na sua vitalidade. E aí o problema é que agora a mulher virou a carrasca da história. Os filhos já não queriam mais saber dele. Ele estava sozinho no mundo. E reclamou. E a família, e reclamação. Até que lá um momento da conversa ele estava dizendo assim, mas agora eu já tenho uma outra pessoa. Eu falei, não passou nem 6 meses, meu amigo. Já tenho uma outra novinha. Uma mais nova, para cuidar de mim, né? Porque esse é o grande medo do homem, né? Não ter alguém para cuidar dele na velhice. E assim eu achei que eu estava conversando com o irmão, mas tinha momentos que parecia que eu estava conversando com o capeta, assim, na minha frente. Que eu falei, meu Deus, o que eu falo para um camarada desse? Porque o cara estava tão cego. Sabe um camarada assim, que a mulher tá errada, e agora eu troquei por uma outra, mas essa mulher é de Deus. É uma resposta de Deus, isso daí vai ser a cura para o meu coração. E eu ouvindo aquilo ali, assim, né? Você sabe como é que eu penso as coisas quando eu estou diante das assombrações, né? Eu fico me segurando ali, eu falei, não vou falar nada. E de fato, assim, eu tentei meio que, tipo, dar uma, né? Manter ali uma boa relação, né? Eu lembro que eu saí dessa conversa, assim, desse almoço com o diabo. A única coisa que eu falei assim, Senhor, eu não sei nem o que falar. Eu fiz uma oração que eu não sabia nem se eu podia ter orado. Nem recomendo que você ore. Mas eu acho que talvez a gente pode falar as coisas que a gente pensa diante de Deus. Eu falei assim, Deus, que o Senhor leve ao fundo do poço essa pessoa o mais rápido possível. O mais rápido possível. Essa pessoa precisa, assim, ter as pernas quebradas para que ela caia de joelho. Porque tem gente que é só assim, pessoal. Tem gente que só muda assim, no fundo do poço. Enquanto não chega lá, enquanto não, assim, o elástico não arrebenta na cara, não vê, não muda, não se arrepende. Tem gente que ainda enfrenta o fundo do poço e ainda continua orgulhoso, continua prepotente, continua arrogante, continua achando que a novinha é obra de Deus na vida dele. É assim. Eu não recomendo que você faça essa oração, mas às vezes é necessário, é cuidado de Deus. Por isso que a gente morre. A gente fica criando os filhos da maneira como a gente foi criado.
A gente diz, na nossa época era assim mesmo, eu já fui criado desse jeito mesmo, nunca deu problema. Imagina se tivesse dado. Sem escuta, a gente não presta atenção no que a criança está falando, na vontade dela, às vezes ela é tratada com desrespeito, a gente não tem arrependimento nessa relação que nós temos, o pai não pede desculpa para o filho, a mãe não pede desculpa para a filha, ela sempre tem razão. Porque a gente foi criado assim, vai dar certo também aqui na nossa geração. A gente não aceita. A gente não aceita o fato de que Jesus precisa tocar nas nossas raízes. E às vezes, Jesus, nesses casos, é um terapeuta. É alguém que faz um aconselhamento familiar. É um irmão, uma irmã que é mais experiente, que pode te dizer, olha, eu queria te ajudar na criação. Ou você pode pegar e dizer, meu irmão, eu estou tendo problemas. Eu preciso de ajuda. E eu já vi que você tem filho criado. Você pode me ajudar? Como é que faz para criar o filho aqui? Quando o filho entra nessa idade aqui, o que eu faço? Entendeu? É alguém que propõe um outro caminho. E você escuta. Você sai do seu lugar assim, de sabe tudo. E aí você entra no lugar de aprendiz. De alguém que quer ouvir. E quer aprender com a experiência do outro. E que não tem vergonha de procurar ajuda, de falar assim, eu vou procurar um psicólogo, eu quero ver como é que cria uma criança, porque a gente não sabe criar criança. A gente não faz curso para criar. A gente não sabe, a gente sabe o que fizeram com a gente. Tem coisas boas e tem coisas ruins. E a gente precisa avaliar. Aí é por isso que a gente morre. Porque a gente acha que tem que ficar reproduzindo o passado o tempo inteiro. É por isso que a gente morre. A gente não tem coragem de assumir culpa. A gente não tem coragem de assumir responsabilidade, comprometimento. A gente vive nessa nossa raiz, num complexo de superioridade ou inferioridade. Coisa rara é você ver nas nossas relações matrimoniais, dentro dos nossos casamentos, os parceiros que estão tratando um ao outro como auxiliadores idôneos. Às vezes parece que é uma competição, sabe? O marido começou a ganhar mais. Mas também não é suficiente ainda para a nossa vida, entendeu? Você ainda não consegue bancar tudo o que eu espero da minha vida. A mulher começa a ganhar mais e começa a prosperar. E aí o cara se sente mal porque a mulher ganha mais. Não apoia os sonhos, não sonham juntos às vezes. Vive, quando você está assim publicamente, vive trocando farpa, sabe? Vive aquele joguinho com as suas xistes, cada um joga uma piadinha daqui, cada um joga uma piadinha dali. Às vezes as crianças estão vendo isso daí. Que coisa horrível. Que coisa horrível isso nas nossas relações. A gente está construindo uma sociedade, pessoal, que nós temos mulheres que elas saem de casa de manhã cedo, elas trabalham, elas sustentam a casa, elas cuidam dos filhos, elas estão estudando, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estão indo para a segunda faculdade já, basicamente, elas cuidam delas mesmas, elas fazem terapia, elas estão crescendo, elas estão amadurecendo, e nós temos na nossa sociedade homens que querem videogame, futebol e assistir pornografia o dia inteiro. A nossa sociedade, os homens, eles estão achando que ser homem é pagar boleto. Falar, já paguei o boleto, já trouxe o sustento para casa, o que é mais que você quer? Que tal participar da formação dos seus filhos? Que tal guiar a espiritualidade da sua casa? Que tal ajudar nos afazeres domésticos aqui? Porque é isso agora. Agora a gente está com um movimento que a gente tem que resgatar a nossa masculinidade. Como? Vamos subir monte e ficar estimulando testosterona. Essa masculinidade deu errado. Essa aí é a masculinidade que coloca a mulher no lugar dela. Essa aí é a masculinidade do tempo que a mulher não podia votar. Entendeu? Será que não está na hora da gente aprender uma nova masculinidade? Uma masculinidade que entende que as nossas mulheres elas precisam ser ouvidas, que elas precisam ser amadas, que elas precisam ser acolhidas, que elas têm os dias dela em que elas precisam de mais carinho, elas precisam de mais amor, de abraço. A sua mulher, ela quer passear no shopping, meu querido, e tu fica regulando o cartão de crédito. Deixa a mulher comprar umas comprinhas na Shein. Deixa ela fazer alguma coisinha, ela gosta. Aí não, o camarada quer ficar lá sentado, dormindo, não quer nada com nada, não tem vontade de nada. Não, elas querem isso. Não dá pra gente resgatar a masculinidade dos nossos avós, dos nossos bisavós, deu errado. Deu errado. Agora é hora de pensar como as nossas mulheres pensam. Amor, respeito, mútuo, um para o outro. Não é uma relação de superioridade ou inferioridade. Isso é muito difícil para nós homens. É assim, ombro a ombro. Imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher. Não é o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Não, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Na união de homem e mulher. Qual é a nossa dificuldade de lidar com isso, sabe?
Eu poderia dar um exemplo das mulheres também, porque vocês também têm umas coisinhas, mas eu acho que vai ficar tão discrepante a coisa, vai ficar nós aqui, vocês aqui, aí vai ficar muito distante, aí melhor deixar vocês para outro dia, porque para nós homens está difícil, pessoal. Nós precisamos melhorar na nossa casa, a gente precisa. E lembro você, isso aqui é uma mensagem para nós. Eu estou incluso nessa aqui. Ah, minha mulher está aqui hoje. Eu queria ver se ela não estava dando aula hoje. Minha mulher está aqui hoje também. Nós precisamos mudar essa mentalidade de homem brucutu, de homem ogro, e talvez estimular um pouco mais a nossa sensibilidade, a nossa escuta, a nossa fala mais branda, a nossa impulsividade, entendeu? A nossa ansiedade em querer controlar tudo e todos, inclusive as nossas mulheres. Qual é a dificuldade que nós temos de mulheres estarem iguais a gente? Qual é a dificuldade? Ou que elas sejam melhores do que nós. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Por isso que a gente morre, entendeu? Porque a gente troca de igreja, mas a gente não muda de mentalidade. Todo mundo que chega aqui, porque a igreja era assim, porque não sei o quê, porque o pastor, porque não sei onde, no ministério, que não sei... Daqui a pouquinho, se você não mudar a sua mentalidade, você vai estar do mesmo jeito. Porque o Lucas, porque o Marcos, porque a família de Cristo, que mudou, que não sei o quê, troca de igreja, mas não troca de mentalidade. Continua a mesma coisa. É assim, é assim. Troca de parceiro, troca de parceira, mas não mexe no passado. Deixa o passado quieto lá. O problema é a mulher, entendeu? Eu já arranjei uma nova para cuidar de mim. A mulher é que se dane, o passado é que se dane, entendeu? Deixa lá. A gente passa pela vida da mulher, a gente destrói a vida da mulher assim, aí a gente troca como quem troca de roupa. Bota uma outra no lugar, entendeu? Arranja uma outra para trocar a fralda do velhinho. É assim. Muda o parceiro, mas o coração continua sujo. Muda assim a sua rotina, mas o coração continua lá. A gente sai da casa dos pais, mas a gente gosta mesmo de comer lavagem dos porcos. Olha lá, é assim que a gente vive. E como é que a gente termina aqui essa mensagem de uma maneira legal? Não termina, né? Não termina. Hoje é dia de pensar mesmo. Hoje é dia da gente botar a mão na nossa consciência, entendeu? E aquele tipo de oração assim que eu fiz lá pro camarada lá, eu faço pela sua vida também e pela minha vida. Que a gente assim seja invadido por isso que nós conversamos hoje, que a gente entre dentro do carro aqui com a consciência pesada e que a hora que a gente for deitar e botar a nossa cabeça no travesseiro, a gente possa ter conversas honestas com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com os nossos filhos. Que a mesa da comida se torne um lugar sagrado novamente, se não é, não um lugar de celular, que a nossa espiritualidade seja estimulada novamente, entendeu? Hoje à noite, assim, a hora que você sair daqui, vocês vão deitar assim, ó, sua mulher vai falar pra você, ó, vamos conversar sobre o que foi falado hoje. E aí você vai ter que se virar, meu amigo. Você pode falar pra sua mulher, olha, eu preciso conversar com você aí, ó, tem algumas coisas a respeito do que nós falamos hoje. Preciso te dizer algumas coisas, entendeu? Que eu não sou assim desse jeito, eu sou meio esclerosado, entendeu? Eu não sei como é que ama uma mulher, eu não sei lidar com mulheres, entendeu? Tudo que eu sei sobre mulheres eu aprendi em vídeo pornográfico, aí eu não sei lidar com mulher. Eu não fiz curso para entender mulher, eu sempre achei que a mulher queria aquilo lá que eu assistia. Aí agora eu tô percebendo que você tem sentimentos, eu tô percebendo que você tem uma outra maneira de ver o mundo. Eu gostaria, sinceramente, que você tivesse paciência, cuidado, me desse tempo, me desse graça, para que eu fosse mudando isso daí, entendeu? É o meu desejo. E a senhorita também, viu, senhorita? Também. Converse com seu marido. Pare de cobrar tanto ele. Pare de colocar mais peso na vida dele. Controle também a sua impulsividade, os seus impulsos. A gente pode construir famílias fortes. Famílias que estão crescendo em Cristo junto, porque se for só uma reuniãozinha de turminha pra gente comer bolo de cenoura com cobertura de chocolate, sai fora. Tamo fora, pessoal. Tamo fora. Isso não é evangelho, não. A gente não veio aqui para construir um evangelho de aparência, não, uma religião de aparência. Nós estamos aqui para viver vidas transformadas, para que a gente possa acolher outros, convidar outras pessoas, novas famílias serem melhores, não viverem mais famílias de aparência, sabe? Não são famílias perfeitas, são disfuncionais mesmo, mas são famílias coerentes, são famílias que crescem juntos. É isso que nós precisamos da nossa vida. E outra coisa, Jesus não disse nada na parábola? Ele deixou um vazio existencial aí? Não tem um final aí para nós? O que ele vai fazer depois desse 1 ano aí que ele pediu ao dono da vinha? A gente não sabe. Então, amém, né? Maranata, vem Jesus.